Cavaleiros do Zodíaco tem algumas coisas que parecem não fazer sentido dentro do contexto da obra, como por exemplo, como Ikki conseguiu chegar direto na casa de Virgem sem enfrentar nenhum Cavaleiro de Ouro. Ué? Ou como os Cavaleiros de Ouro ressuscitaram no Muro das Lamentações, sendo que só Hades tem o poder de ressuscitar os mortos. Por isso fizemos esse vídeo para responder essas e muitas outras dúvidas do universo de Saint Seiya. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Bruno Rodrigues. Isaac Paiva. E questões assim são comuns em todos os animes, filmes ou séries de ficção, já que os autores não querem nem sempre perder tempo explicando alguns detalhes. Mas como a gente gosta de tudo bem explicadinho, reunimos as principais dúvidas do fandom aqui para responder para vocês. Começando por: quem é o verdadeiro General Marina de Dragão Marinho? Na saga de Poseidon, nós conhecemos os Generais Marinas, que são basicamente os Cavaleiros de Ouro do exército do Deus dos Mares, né? 7 guerreiros que simbolizam cada um dos 7 mares. 6 deles eram fiéis ao Poseidon, mas o General de Dragão Marinho era o Canon disfarçado, o irmão gêmeo do Saga, que aproveitou uma oportunidade que teve quando estava preso lá no Cabo Sunio e despertou o Poseidon, o enganou para se passar pelo Dragão Marinho original. Eu sou o Dragão Marinho, meu senhor Poseidon. O problema é que os outros 6 generais assumiram seus respectivos postos, mas o verdadeiro Dragão Marinho nunca apareceu na obra, o que fez surgir várias teorias, como a de que talvez ele tivesse sim aparecido lá no Templo de Poseidon, mas o Canon recebeu ele e matou em alguma batalha. Só que lá na Enciclopédia Taizen é revelado que o verdadeiro Dragão Marinho era conhecido como o mais poderoso dos Generais Marinas, e se Sorrento já era muito apelão, é provável que o dragão seja tão poderoso quanto Shaka ou Saga, os dourados mais fortes, e assim não teria como Canon ter derrotado ele. Além disso, a enciclopédia também diz que o Dragão Marinho pode aparecer a qualquer momento, provavelmente quando começar uma nova batalha contra os deuses. E sabe o que isso quer dizer? Que ele pode aparecer já na próxima saga oficial que foi anunciada recentemente, a Saga de Zeus, onde Atena vai enfrentar os deuses do Olimpo. Inclusive, sai uma imagem promocional recente revelando essa nova saga. Então, finalmente ela vai acontecer de verdade, e como Poseidon não morreu, é provável que agora o verdadeiro Dragão Marinho apareça e se junte a Sorrento para lutar ao lado de Poseidon, porque Aiolos de Sagitário não foi revivido na saga de Hades. Quando a saga de Hades começou, vimos que todos os Cavaleiros de Ouro que haviam morrido na saga das 12 Casas foram ressuscitados por Hades e se passaram por traidores para invadir o santuário, exceto Aiolos de Sagitário. Mas porque ele foi o único a não ser ressuscitado? Existem algumas teorias sobre isso. Muita gente acha que ele não ressuscitou porque já havia morrido há muito tempo e seu corpo estava completamente deteriorado, diferente dos outros dourados, né, que tinham morrido há pouco tempo ali, questão de dias da saga de Hades para a saga das 12 Casas, e seus corpos ainda estariam bem conservados. Mas isso não faz sentido porque Xion foi morto por Saga antes de Aiolos e foi revivido normalmente. Então não importa o estado de decomposição do corpo, Hades tem o poder de ressuscitar quem ele quiser. Outra teoria é de que Aiolos era tão puro e leal a Atena que não iria se corromper de forma alguma, mesmo que no fundo fosse por uma boa causa. Ele não se sujeitaria a se passar por traidor de forma alguma. Essa faz sentido, porém se a gente pensar direitinho, é um pouco contraditório. Porque se ele é de fato o cavaleiro mais leal a Atena, deveria ser o primeiro a fazer de tudo para salvá-la, mesmo que fosse taxado como um traidor. Inclusive, foi exatamente isso que os outros Cavaleiros de Ouro fizeram, né? Eles abriram mão de sua própria honra em nome de Atena. Então, o mais leal a ela iria preferir manter sua honra do que salvar a deusa? Isso não faz sentido. A resposta oficial está numa entrevista de Kurumada na revista Saint Cloth Chronic, onde o autor revela que não ressuscitou o Cavaleiro de Sagitário porque colocá-lo ao lado de Saga, depois de tudo que havia ocorrido, iria entregar logo de cara que a missão tinha uma boa causa por trás. Ou seja, se Aiolos estivesse lá, todos os Cavaleiros de Ouro iriam ter a certeza que tinham um plano por trás, que os renegados não eram traidores e estavam ali apenas fingindo, né? Isso faz total sentido, pois o cavaleiro mais leal a Atena impõe tanto respeito que ninguém iria acreditar que ele era um traidor. Fala aí se ele não é foda como leal a Atena, né? Exatamente, uma lenda, né? Um cavaleiro lendário. O maluco é brabo. Como Ikki chegou à Casa de Virgem sem passar pelos outros dourados? Essa foi a pergunta que fizemos no início do vídeo, e ela tem uma resposta bem mais simples do que vocês imaginam. Todo mundo sabe que Atena coloca uma barreira de proteção mágica em torno do santuário, onde qualquer oponente é obrigado a passar individualmente pelas 12 casas sem pular nenhuma, se quiser chegar lá no topo, onde ela geralmente fica. Nem mesmo cavaleiros com enormes poderes telecinéticos, como o próprio Xion de Ares, poderiam burlar isso. Até porque se ele pudesse simplesmente teleportar lá pra cima onde Atena estava, nem teria tido a luta dos renegados contra os dourados, né? Mas então, como Ikki conseguiu
essa façanha? Muito simples, ele não pulou nenhuma casa, ele passou por todas as casas antes de chegar lá, da mesma forma que os demais Cavaleiros de Bronze fizeram. A diferença é que ele não precisou lutar ou perder tempo em nenhuma delas, porque algumas estavam vazias e outras os Cavaleiros de Ouro que estavam lá simplesmente deixaram ele passar. Mu, por exemplo, deixou os outros passarem, então é óbvio que ele deixou Ikki passar também. E como a armadura de Fênix é imortal e se regenera completamente sozinha, ele não precisou perder tempo pra Mu ir lá e consertar ela. Aldebaran também não tentou impedir Ikki de passar, cumprindo a promessa que ele tinha feito ao Seiya de deixar todos os seus amigos passarem, caso o Pegasus conseguisse quebrar seu chifre. A casa de Gêmeos estava vazia, já que o Saga não estava lá na sala do Grande Mestre. E nem adianta ele tentar controlar sua armadura à distância, como fez com os demais, né? Porque Ikki mostrou que poderia facilmente romper o controle do Saga e desconectá-lo da armadura, já que conseguiu fazer isso dando um choque no cérebro dele enquanto ainda estava lá na Ilha da Rainha da Morte. A casa de Câncer também estava vazia, né? Porque o Máscara da Morte já tinha morrido na luta contra o Shiryu e o Ayori de Leão já estava livre do controle do Satã Imperial do Saga, tendo recuperado a consciência e visto que a Saori era realmente a verdadeira Athena. Então não havia ninguém para dificultar e nem sequer atrasar a ida de Ikki até a casa de Virgem. Como os Cavaleiros de Ouro ressuscitaram lá no Muro das Lamentações. Na Gildeca existe um muro quase indestrutível que separa o inferno dos Campos Elíseos, que seria equivalente ao paraíso, onde o corpo verdadeiro de Hades descansa. Para destruir esse muro, foi necessário recriar a luz do sol com o poder combinado dos 12 Cavaleiros de Ouro, mas como sabemos, a maioria deles naquele momento estavam mortos, então como eles apareceram ali do nada? Todos voltaram à vida. Misericórdia! Muita gente acha que o Cosmo de Athena ressuscitou todos eles, porque tem uma cena que mostra o Cosmo dela chegando até o Cocytus, onde estavam os corpos de Mu, Aioria e Miro, e eles acordam logo em seguida. Mas essa informação é equivocada, porque Athena não tem o poder de reviver ninguém. Apenas Hades tem um domínio sobre a morte. O que aconteceu foi que eles reagiram ao Cosmo de Athena e despertaram instintivamente o seu oitavo sentido, se levantando e indo até o Muro das Lamentações para aí sim se sacrificar. Se você discorda, vamos mostrar as provas. Quando Radamanthus luta contra Mu, Aioria e Miro lá no castelo de Hades, eles estão apenas com 10% de seu poder. E eles são derrotados. Aí Radamanthus vai lá, pega o corpo de Aioria e diz: matá-los é um incômodo grande demais. Por isso iria simplesmente jogá-lo vivo. Isso mesmo, ele joga eles lá dentro vivos. Depois, Doku fala para Shiryu e Yogeshun que para chegar com vida no submundo é necessário despertar o oitavo sentido durante a queda. Senão o cavaleiro acaba morrendo nesse processo. E por fim, quando o espectro Valentine chega lá no Cocytus, que é uma espécie de cemitério onde são colocados todos os cavaleiros mortos desde as eras mitológicas, ele conversa com Seiya e diz que o Pegasus não foi o único a chegar lá com vida, mostrando a imagem de Mu, Aioria e Miro, ou seja, naquele momento eles ainda estavam vivos. Um tempo depois, o Cosmo de Athena chega até lá, esse local, né, e os Dourados sentem aquela energia e reagem a ela, despertando seus oitavos sentidos. E é aí que a galera acha que eles foram ressuscitados por Athena, porque no quadrinho seguinte, os espectros dizem que os Cavaleiros de Ouro foram revividos, mas isso é apenas uma forma de falar, uma metáfora, porque eles despertaram seu oitavo sentido, e o oitavo sentido é justamente representando a vitória da vida sobre a morte. Quer mais uma prova? Então beleza. Após despertar, Mu, Aioria e Miro vão até o Muro das Lamentações e se encontram com Doku e Shaka. Lá os 5 tentam destruir o Muro das Lamentações com as armas de Libra, mas não conseguem. Então depois disso, chegam as armaduras dos Cavaleiros de Ouro mortos, e isso é dito mais de uma vez, as armaduras dos Cavaleiros que morreram, que chegaram sozinhos lá sem nenhum cavaleiro. Se Mu, Miro e Aioria estivessem mortos, eles só teriam chegado justamente nesse momento, junto com os demais. Além disso, quando as armaduras chegam, os 5 Dourados vivos ficam perplexos e dizem que mesmo todos aqueles cavaleiros tendo morrido e restando apenas suas almas, eles estavam ali para lutar por Athena. Ou seja, Mu, Miro e Aioria não estavam ali apenas em alma, estavam em carne e osso, o que prova que eles despertaram sim o seu oitavo sentido quando estavam no Cocytus. E o Cosmo de Athena se viu apenas para motivar eles, assim como tinha acontecido com Seiya momentos antes e sempre acontece ao longo da obra. A prova definitiva é que num quadro onde estão os 12 cavaleiros, 5 deles estão representados com os olhos abertos e os restantes com sombras nos olhos. Os 5 que estão normais são justamente os Doku, Shaka, Mu, Aioria e Miro, os 5 vivos até aquele momento, enquanto aqueles que têm sombras nos olhos são apenas os que já estão mortos. Beleza, mas aí você deve estar pensando que isso não tira o fato de que a alma dos outros 7 cavaleiros foram ressuscitados por Athena, né? E não, elas não foram ressuscitadas, elas são almas, estão ali apenas em espírito, não em carne e osso. Então, eles não ressuscitaram, apenas as suas almas retornaram uma última vez, e isso é mais
comum do que parece. Por exemplo, no início da saga das 12 casas, a alma de Aioros de Sagitário apareceu e ajudou Seiya a derrotar o Aioria, que fez questão de frisar que foi derrotado pelo seu irmão e não por Seiya. E o Pegasus também fala que é como se tivesse uma força externa aumentando o seu poder, provando que a alma de Aioros estava literalmente ajudando ele. Depois, em Next Dimension, é a alma de Shaka que aparece para ajudar Shun a derrotar Shijima, já que Shun será o seu sucessor como Cavaleiro de Virgem. Então aparecer em alma não é algo incomum. E isso é que os 7 Cavaleiros Dourados fazem naquele momento. Sendo assim, Athena não ressuscitou ninguém. Só quem tem o poder pra isso é Hades. Se ela pudesse, com certeza teria revivido todos os Cavaleiros mortos, né? Não só os Dourados, como também os de Prata e todos que morreram nesse processo. E é isso, aqui são 4 curiosidades que nós estamos trazendo para vocês aqui. Se você acha que de alguma forma a gente usou um argumento errado ou não é dessa forma que a gente falou, comenta aí, fala pra gente refutar aí a pergunta de vocês. Né? Exatamente. Deixa aí nos comentários também outras dúvidas que vocês tenham, porque aí a gente pode trazer sempre novos vídeos respondendo a todas elas. E é isso, galera. Valeu e até o próximo.